boa noite, graça e paz. Bem-vindos à nossa edificação mútua. Sejam todos bem-vindos. Eu quero compartilhar com todos vocês hoje um texto que está em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5, capítulo de número 5. Vamos chegando aí, compartilhe aí o nosso link. Sejam todos muito bem-vindos nessa noite. Então, você que está conosco já, pode abrir a sua Bíblia aí em Marcos 5 e nós vamos ler a partir do versículo 15, Marcos 5, versículo 15 a seguir, que diz assim: E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa. Só até aí. Esse texto tem implicações muito interessantes para os nossos dias. E algumas interrogações que nós precisamos prestar atenção e respondê-las. Por que Jesus o envia para a sua casa e não o leva, não permite que ele o acompanhe? A verdade é que Jesus o libertou para transformá-lo no missionário. Que transformação! De possesso a pregador das boas novas. Pode existir alguma coisa mais transformadora e revolucionária que esta? Há aqui, como eu disse, algumas implicações pertinentes aos nossos dias. Certamente, nessa atitude de Jesus, alguns valores saltam do texto e que eu quero apresentar a vocês nesse tempo que nós temos aqui na nossa edificação mútua online. Primeiro, Jesus deixa claro e faz entender aqui que o lar é o campo missionário mais urgente e desafiador. Por isso ele diz: volta para a tua casa e para os teus. Marcos 5,19. A mensagem do Evangelho não se propõe apenas redimir uma vida, mas sim restaurar um sistema. E aqui nós entendemos que Jesus está
mandando que ele volte para a sua casa, para que fique claro esta verdade, que tudo aquilo que nós somos na vida, não apenas no nosso relacionamento com Deus e nas atividades da nossa espiritualidade, mas toda a nossa vida se resume naquilo que nós somos em casa. Então, não é verdadeiro nada que não seja fruto da verdade que nós somos em casa. Porque Deus, ele não está interessado no que eu e você fazemos. Deus quer, na verdade, o que nós somos. E é por isso que está escrito em Malaquias 5, melhor dizendo, 4, versos 5 e 6, Malaquias 4, 5 e 6, está escrito assim: eis que vos enviarei o grande profeta Elias, antes que venha o grande temível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, nesse texto está explícito que Deus precisa agir nos lares, trazendo saúde e relacionamentos curados, para que a sociedade não seja ferida. Então, o grande desafio social com as drogas, por exemplo, o assassinato de jovens, criminalidade, tem a ver com sistemas falidos. Onde? Começando em casa. Nós ficamos tentando recuperar pessoas, e principalmente jovens, mas o grande desafio é restaurar famílias, trazer conversão de pais a filhos e de filhos a pais. A sociedade está ferida porque falta cura de afetos e emoções. A psique da juventude está perigosamente ferida por falta de conversões entre pais e filhos aos pais. Quando Jesus age em uma família, ele quer fazer uma mudança não apenas de um indivíduo, mas de famílias. Existem doenças sistêmicas que só o Evangelho pode tangenciar. Lares desestruturados que apenas a graça de Deus em Cristo Jesus pode resgatar. Existem forças malignas agindo nos filhos e lares que só poderão ser transformados quando o valente que domina estruturas familiares forem expulsos. A mulher sírio-fenícia que procurava desesperadamente a Jesus, embora ela não fosse da linhagem judaica, foi capaz de perceber que algo espiritual e maligno pairava sobre a sua casa, de forma direta em sua filha, que precisava de urgente libertação, porque ela diz: Senhor, socorre-me, minha filha está horrivelmente endemoniada. Esta expressão é interessante porque Satanás literalmente tinha feito um ninho dentro daquela casa. Então, nossos lares precisam ser evangelizados, redimidos, resgatados. Por isso, volte para a tua casa e para os teus. Foi a direção que Deus, através de Jesus, deu àquele homem. Segunda coisa nesse texto, Jesus, ele enxerga a família como estruturas que precisam ser transformadas.
Existem culturas, modelos e ambientes familiares que são propícios ao florescimento do mal. São campos férteis para a proliferação de gestos e ações malignas. Por isso, já dizia Nelson Rodrigues, que família, na melhor das hipóteses, só serve para enriquecer a indústria farmacêutica e dar emprego para psiquiatras e psicólogos e terapeutas. São estruturas profundamente danificadas no seu núcleo basilar. Jesus recupera esse homem para transformá-lo num agente de resgate. Não apenas para autossatisfação e paz interior, mas para transformá-lo em um missionário dentro da sua casa. A partir da verdade que agora ele iria escrever uma nova história em casa. Existem vários estudos que quando uma criança é resgatada de um ambiente hostil e tem oportunidade de estudar, de quebrar o ciclo negativo de heranças e comportamentos destrutivos de uma família, não apenas ele é resgatado, uma família inteira é tirada do poder maligno e passa a impactar outras famílias. Foi exatamente isso que Jesus fez aqui. A volta desse moço para a sua casa, que antes ele era endemoniado, cujos sintomas eram similares ao de um esquizofrênico ou bipolar, mas que agora está perfeito, em perfeito juízo, vai impactar toda a família e a sociedade onde ele vive. Então, o grande chamado de Jesus não é para segui-lo a despeito da família, mas segui-lo reintegrando-se à família e trazendo redenção à família. Então, Jesus recomenda que ele volte e seja reintegrado à família. O encontro com Jesus move o convertido à restauração do seu ambiente e de relacionamentos quebrados. Terceiro, Jesus sabe que sua volta, que voltar para casa, vai impactar a sociedade. O que ele faz quando retorna? Diz o versículo 20. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Isso aponta para algo subversivo até. Quem foi o primeiro missionário cristão entre os gentios? Não foi Felipe, que em Atos sai anunciando o evangelho por toda a Samaria, nem também Pedro, com toda a sua resistência inicial, conforme Atos 10, nem mesmo Paulo, que se auto-intitula apóstolo dos gentios. O primeiro missionário foi este gadareno. Ele vai para aquela região gentílica, conhecida como Decápolis, que significa 10 cidades que compunham esta região. E ele vai a todas estas cidades proclamando o poder salvador, curador e restaurador de Jesus. Então, o conteúdo de sua mensagem é bem simples, mas profundamente eficaz, porque anuncia a compaixão de Cristo, começa a proclamar tudo o que Jesus fizera. E qual o resultado?
a admiração de todos. Então, podemos assim concluir. Primeiro, família e missões são temas profundamente interligados. A verdade é que nenhum esforço vale em termos de vida espiritual se meus filhos, netos, se a minha família não forem alcançados. Segundo, o maior e mais desafiador campo missionário é a nossa casa, a nossa família. Nenhum é tão urgente e necessário. Famílias redimidas geram bênção, graça e alegria. Famílias disfuncionais danificam a psique e atiram os filhos em tudo aquilo que é mal. Criminalidade, drogas, desvios de caráter são gerados sutilmente. Outros desequilíbrios que nem sempre são mensuráveis, como depressão, falta de sentido na vida, melancolia. E se forem famílias cristãs desequilibradas, geram a incredulidade e a apostasia. Terceiro, lares precisam ser alcançados. A Bíblia afirma que quando Davi pediu ajuda a Nabal, recebeu uma resposta que o enfureceu, porque o relatório que o empregado dá a Abigail sobre a atitude do seu marido revela como lares podem estar fortemente contaminados e afetados pelo mal. Então, é preciso que fundamentos da casa, da família sejam restaurados. As bases precisam ser reconstruídas. Jesus quer tratar disso. Caso contrário, não faria qualquer sentido remetê-lo novamente às suas origens. Não faria sentido Jesus mandá-lo de volta para casa. Então, meu querido, existe uma dinâmica aqui extraordinária nesse volte para casa de Jesus para esse homem. Quarto, o evangelho se relaciona com famílias, pressupõe um ato missionário intencional e consciente em relação aos filhos. Desde o chamado de Abraão, Deus reiteradamente está reforçando a ideia de que salvação não é para o indivíduo apenas, mas para a família. Isto é chamado em teologia de pacto geracional, que fala da família do pacto, uma doutrina bíblica esquecida e sublimada nos púlpitos evangélicos, em muitos lugares. O pacto abrâmico afirma exatamente isso, porque Deus diz para Abraão: abençoarei a ti e a teus descendentes, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E para demonstrar a seriedade desse pacto, exigia que o seu povo circuncidasse todo macho ao 8º dia, um sinal simbólico que deveria estar presente no órgão reprodutor dos homens, porque nesse pacto os filhos pertencem a Deus. Parece que esta mesma ideia é também presente no Novo Testamento. Quando, por exemplo, o carcereiro de Filipos faz a pergunta mais relevante que um ser humano pode fazer: que devo fazer para ser salvo? Apesar de sua pergunta ser formulado no singular, Paulo e Silas respondem no plural: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Isso está em Atos 16:31. Deus está fazendo promessas, não apenas para os pais, mas para os filhos.
Deus não quer apenas indivíduos, mas Deus quer famílias. Volte para casa. Restaure a sua família. Deus te abençoe.